Eu enxergo isso como uma questão de não entendimento de que o trabalho, né, é um processo. E sendo um processo, esse trabalho ele tem fases. E hoje eu vou mostrar para vocês isso, né? Como é que você pode passar a enxergar o seu trabalho como um processo, distinguir quais são essas fases, esses momentos e onde que você pode melhorar. Sejam todos bem-vindos, Cabeleireiro Integrativo. Eu sou a Luma Sakamoto, então eu ajudo aspirantes e profissionais, né, a saírem do zero à escovação perfeita. Então, mesmo se a pessoa não sabe nada de escovação, quer aprender, quer começar na profissão, eu particularmente acredito muito que para uma pessoa começar bem na profissão de cabeleireiro, porque isso é uma dúvida frequente, quem está ingressando na profissão, o que tem que fazer, né? Do meu ponto de vista, a pessoa tem que saber fazer o básico muito bem feito. E para mim, o que é o básico? O básico é você entender sobre cabelo, entender sobre cosmetologia e saber fazer finalização, saber fazer escovação de um jeito que você não acaba com o cabelo, que você consegue dar o efeito estético, né? Então, isso tudo é o que, para mim, é o básico, tá? Eu hoje estou falando, então, para vocês que quando você não sabe, né, que primeiro, que todo trabalho é um processo e você não conhece as fases, fica muito mais difícil de você saber onde corrigir, tá? Então, eu acho que o grande problema, né, a grande dificuldade da pessoa que percebe que ela está sempre lá cometendo os mesmos erros técnicos, que ela fica com medo da cliente não gostar do trabalho dela, né? Quando ela vai escovar o cabelo, ela não sabe exatamente o que fazer, se tá bom ou se não tá. Então, eu enxergo isso como uma questão de não entendimento de que o trabalho, né, é um processo. E sendo um processo, esse trabalho ele tem fases. E hoje eu vou mostrar para vocês isso, né? Como é que você pode passar a enxergar o seu trabalho como um processo, distinguir quais são essas fases, esses momentos e onde que você pode melhorar, tá? Bom, mas antes de eu chegar nessa explicação das fases, especificamente do trabalho da Kibio, como é que a gente faz a escovação aqui, eu quero falar para vocês o que não que não são essas fases, né? O que é que, o caso, se você não precisa vencer esse obstáculo, você que está me assistindo, só vou dar a dica aqui, porque às vezes a pessoa fica esperando alguma coisa, né, que vai falar alguma coisa e na verdade aquilo não é o que ela precisa. Então hoje o assunto não é um obstáculo, não é um problema para quem que já tem um processo de atendimento bem definido, né? E que a pessoa já tem um padrão de atendimento que a cliente percebe, o padrão de atendimento, que a cliente já está satisfeita, ela está com a agenda super cheia. Então, o que eu vou falar hoje não se aplica se a pessoa já está nessa condição, se ela tem já um processo de trabalho definido, se ela já tem padrão de atendimento. Então, se você já está bem assim, esse conteúdo não é para você, tá? Porque você já resolveu esse obstáculo. Mas, hoje, eu acredito que é muito importante para a maior parte dos profissionais entenderem isso que eu vou falar. Por quê? Porque sem um processo claro de atendimento, o padrão do atendimento fica comprometido. A cliente ela vai esperar que você faça alguma coisa e aí você entrega outra. Então, toda vez que uma pessoa espera alguma coisa de você e você não alcança aquilo, existe aí uma diferença, né, entre a expectativa e a realidade que vai gerar a frustração na cliente. Por isso que eu trouxe esse tema para vocês. Então, quando eu falo assim para vocês, gente, quando você não conhece as fases do seu atendimento, fica difícil você perceber onde é que você pode melhorar, tá? Então, por que eu tô falando dessas fases, tá?
Porque as fases, elas vão deixar um pouco mais claro, vai evidenciar mais em que momento que você vai trabalhar, que você vai fazer a sua melhoria, tá? Um dos valores, inclusive, da Quimio é que tudo são processos. Ou seja, os processos, eles têm ações específicas e tem indicadores, né, específicos que dão uma direção para a gente, se a gente está indo bem, se a gente está indo fora. E o que quando a gente faz um processo, a gente acaba trazendo mais padronização para o atendimento. Apesar da gente trabalhar com cabelo e cabelo ser algo assim bastante artístico, eu sinceramente eu acredito inclusive que o processo artístico é um processo. Então, quando você fala assim, é uma atividade que exige criatividade, que a pessoa faz uma escultura, né? Nossa, eu vejo muito, né, o trabalho como algo escultural. Mas para você chegar naquela escultura que seja compatível com a vontade da sua cliente, você tem que passar por um processo de construção, um processo de levantamento da informação. Então, quando você não entende essas fases, né, essas fases do atendimento, fica muito difícil você melhorar, tá? Lembrando aqui que, antes de eu passar para vocês quais são essas 4 fases, eu vou pedir um favorzaço. Se você gosta do conteúdo, se você está aprendendo comigo e quer que o canal cresça, quer que essa produção de conteúdo aumente, que fique cada vez mais relevante para você, curta, comenta, né? Quando você coloca o comentário do que você gostou, coloca assim, o que foi mais importante para mim foi isso, ou eu gostaria de ver aquilo. Então, toda vez que você interage com esse conteúdo, você ajuda demais, demais. Porque você faz com que o conteúdo ele fique mais relevante para as plataformas, né, para os algoritmos das plataformas, e assim aumenta o alcance. Então, toda vez que aumenta o alcance, fica cada vez mais estimulante para eu produzir conteúdo. Então, se você quer me ajudar muito, 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 pega no Instagram, clica no aviãozinho, compartilha essa live ou esse conteúdo com o pessoal que está assistindo. Se você está no Facebook ou no YouTube, dá um curtir, tá? Que isso salve também, salvar é bem legal, se o conteúdo é bem relevante para você, salve o conteúdo, tá? Então, eu comecei hoje o dia explicando para você que tem dificuldade em escovar determinados tipos de cabelo, que olha na agenda, vê o nome da cliente, quer fugir da cliente porque o cabelo dela é difícil, ou você que percebe que estagnou na sua escovação, no seu trabalho. Eu quero mostrar para vocês quais são essas 4 fases, né? Que se você não conhece as 4 fases, você fica parado, você fica estagnado. Então, gente, olha só, enquanto você não tem claro quais são as fases do seu trabalho, é como se você estivesse andando no escuro, né? Andando no breu. Por quê? Porque isso também já aconteceu comigo, tá? Então, eu já errei cabelo por não fazer o que a cliente queria. Não que eu não erre hoje, eu acho que eu erro menos, tá, gente? O que eu acho dessa profissão, assim, de cabeleireiro, é que, assim, é um negócio vai ser sempre muito louco, ter sempre N variáveis, né? A comunicação, acho que é a primordial, assim, é mais importante nessa profissão, porque a gente conseguir se comunicar de tal forma que a gente entenda o que a cliente quer, né, de fato, e acerte, é um processo bem cheio de variáveis. Mas, enfim, então, quando a gente entende isso como um processo, você dá mais atenção para a fase da comunicação, que eu já meio que dei um spoiler aqui, tá? Então, quando a gente está trabalhando e a gente não entende essas fases, você erra por não entender o que a cliente quer, erra por não saber executar a técnica referente àquela vontade, aquele desejo que a cliente tem, ou você erra porque você pega e passa um produto super pesado no cabelo, o produto desmonta o cabelo. Então,
eu vou dividir muito bem claro para vocês as fases desse trabalho, e porque vocês vão perceber que cada momento vai exigir de vocês uma reflexão, um raciocínio, né, para você conseguir atingir a satisfação do cliente, né? Então, tanto que ontem, né, a gente estava em reunião de equipe, e a nossa missão é isso, é colecionar depoimentos de clientes satisfeitos com a sua imagem. A satisfação é um negócio muito complexo, né? Como é que você fica, você mesmo, né? Como é que você fica satisfeito ou satisfeita com um determinado serviço, tá? Então, eu quero trazer essa visão de processo para vocês, mas isso não significa que é uma verdade absoluta. Não, mas é isso que eu ensino, tanto para as pessoas que trabalham, né, comigo, quanto os meus alunos, né? Então, os meus alunos do curso têm que pensar nessa forma de... tem que ter essa forma de pensar para, então, conseguir perceber a sua própria evolução e identificar onde vai melhorar, tá? Então, você está pronto? Está pronta aí para anotar? Eu vou mostrar, então, para vocês as 4 fases da escovação perfeita, que caso você não conheça, fica muito difícil de evoluir. Bora lá. Aqui. Primeiro ponto importantíssimo, fazer a avaliação do cabelo. Então, vamos lá. Avaliação do cabelo, o que significa? Eu vou falar para vocês, então, as 4 fases de uma vez e depois eu vou destrinchando cada fase, beleza? Então, vamos lá. As 4 fases da escovação perfeita para você melhorar o seu processo, para você evoluir rápido. Primeiro é você fazer a avaliação do cabelo. Segundo momento importantíssimo, conversar com a sua cliente. Comunicação, tá? Então, o primeiro é você avaliar, o segundo é conversar. O terceiro é você saber escolher os produtos que vão te auxiliar nesse serviço, tá? E em um quarto momento, aí sim, a gente vai ter a técnica de escovação. Lembrando que ontem eu fiz uma aula prática mostrando técnica na mão na massa da técnica de escovação, né, que eu falo que é uma das coisas que eu aprendi com meu pai, que tem grande valor para mim, essa forma, né, de trabalhar, né, que eu chamo de apertadinha, apertadinha, que impede a gente, aliás, que faz com que a gente não judia tanto da cliente, que consiga modelar o cabelo, que consiga alisar. Enfim, se você não assistiu, fica a dica aí desse conteúdo, tá? Então, vamos entendendo que a gente tem um processo de trabalho, né? Então, a escovação, ela é um processo de trabalho. E esse processo de trabalho tem fases. São as 4 fases, né, identificadas aqui por mim, dentro dessa técnica da Camille Hair Wellness, que é o local onde eu trabalho, que a gente vai trabalhar o quê? A avaliação do cabelo, conversa com a cliente, escolha de produtos e técnica de escovação, beleza? Então, vamos continuar. Quando a gente avalia o cabelo, o que é importante a gente entender dessa avaliação? Qual é o tipo de cabelo dessa cliente? O tipo de cabelo está relacionado, então, à nossa curvatura, tem relação com espessura também, nessa avaliação de cabelo, e tem a ver com comprimento. Por que eu estou colocando isso? Tipo de cabelo. Então eu tenho um cabelo que ele é um cabelo ondulado. Esse cabelo ondulado, ele vai sair da ondulação e você vai levá-lo aonde? Você vai levá-lo a um cabelo liso, tá? Esse cabelo é fino, médio, grosso. Isso tem muita correlação com todo o resto. Vocês vão entender por quê. E o cabelo é curto, comprido, médio, isso também você vai ver mais para frente lá que vai influenciar na sua técnica de escovação, beleza? Segundo momento, porque assim, normalmente, né, eu coloquei a avaliação do cabelo como o primeiro, porque normalmente a cliente sentou na cadeira, a gente já começa a pentear, a gente já começa a desembaraçar, começa a passar a mão, sentir esse cabelo, a gente já vai fazendo uma avaliação sensorial, né, e visual, antes mesmo da gente abrir a boca, porque é muito comum, né? A pessoa sente, você já vai mexendo no cabelo dela. Mas você precisa conversar com a cliente. Você precisa entender
quais são os desafios daquele cabelo. Ou seja, quando você conversa com o cliente e pergunta, eu gosto muito de fazer essas perguntas para as minhas clientes. O que você gosta no seu cabelo? Como é que você gosta que o seu cabelo fique? Aí ela me responde. Aí eu pergunto para ela, o que você não gosta, tá? Porque tem gente que não entende qual é o desafio específico daquele cabelo e acaba caindo nessa armadilha. Então, o desafio da cliente lá que tem o cabelo fino, que ela quer volume, o desafio pode ser, por exemplo, a falta de volume, o cabelo murchar, a pessoa não conseguir dar estrutura suficiente para esse cabelo. E ela não gosta quando o cabelo fica murcho. E aí você não sabe a técnica certa, como é que você vai fazer, e aí você cai na armadilha do cabelo fino com um pouco volume, tá? Segundo ponto aqui a respeito da conversa com a cliente, a Ivânia concordou, beleza. Então, se eu falar alguma coisa aí que for besteira, vocês corrijam, coloca o ponto de vista de vocês, tá? Até por isso que é legal fazer ao vivo, para ter interação. Segundo momento importante, né, dessa conversa com a cliente, é então você combinar com ela qual é o efeito de volume desejado. Então, tem gente que quer muito, muito volume. Tem gente que quer pouquinho volume, tá? Então, quando você identifica o desafio, vamos colocar assim a situação. Frizz. O desafio nesse cabelo é frizz. E a pessoa, ela tem problema com frizz, mas ela gosta de volume. E aí ela tem um cabelo que é mais fino, o cabelo tem frizz e o cabelo dela é cacheadinho e ela quer liso. Então, vocês percebem como a gente vai montando esse... É como se fosse um planejamento do seu trabalho. Então, nesse momento, a gente está planejando, a gente só está entendendo o que a gente precisa fazer para tentar alcançar a satisfação da cliente. E aí você vira e então fala, e aí, qual que é a textura que você quer? Qual que é o efeito de textura? Como eu falei, ela quer sair de um cabelo cacheado para um cabelo liso, tá? Então, você vai ter o desafio de fazer um bom alisamento, tá? Porque tem muita gente que fica viciado só no movimento de alisamento, que eu mostrei ontem para vocês. O pessoal fica esticando o cabelo, só que às vezes aquela força excessiva, aquela tração num cabelo que é fino vai arrebentar o fio. Então, olha só quantas infinitas possibilidades, quantas coisas que a gente tem de informação nesse primeiro momento de avaliação e de conversa com a cliente, tá claro? Terceiro ponto aqui, ó. Vamos lá, escolher produto. Por que escolher produto é importante na escovação perfeita? Porque a gente tem o momento de pré-escovação, a gente tem essa preparação do cabelo, o que a gente vai usar nessa fibra vai ajudar, por exemplo, é um cabelo mais grosso, difícil tem pouca penteabilidade, né? Na hora que você vai passar, a escova enrosca, tá muito poroso. Então, o direcionamento do seu produto de pré-escovação vai ser um. Agora, quando é um cabelo mais fino, que precisa de volume, mas ainda assim você precisa fazer a proteção térmica, você vai escolher outro tipo de produto. Mas você pode também utilizar alguma coisa no final. Você pode fazer esse pós-escovação com alguma coisa que seja mais para brilho, pode ser alguma coisa que seja para fixação, pode ser alguma coisa que vá evitar mais umidade, né? Então vai fazer um efeito filmógeno. Então depende muito do que você avaliou, do que você conversou. Você vai direcionar a escolha dos produtos, beleza? E finalmente você vai para a técnica de escovação. A técnica de escovação é interessante, assim, que envolve tanta coisa, gente. São muitas coisas aqui dentro da hora que você vai escovar de fato, que eu identifiquei, né? Então, eu identifiquei que você precisa fazer o quê? Você precisa fazer uma pré-secagem adequada. Por que eu falo assim de pré-secagem adequada? Porque tem cabelos que a gente vai pré-secar pouquinho.
Tem cabelos que a gente vai pré-secar um monte, que a gente vai conseguir pré-secar um monte e a gente vai ganhar muito tempo só com a pré-secagem. A pré-secagem tem que ter técnica, tem que ter jeito. Porque o que eu mais vejo é a galera secando o cabelo, fazendo pré-secagem de frizz, que eu falo, né? Porque a pessoa seca de um jeito que ela vai se complicar toda depois na hora. Por quê? O desafio é o frizz, ela se pré-secou errado e a lambança está feita. Aí, na técnica de escovação, ainda nós precisamos entender o tipo de escova mais adequado. O tipo da escova, né, a gente tem dois principais aí, escova mista e escova térmica, que vai nos ajudar a fazer uma modelagem melhor, ou vai fazer um alisamento melhor, ou você pode usar até duas escovas. Tem cabelo que eu começo a escovar com um tipo de escova, e aí eu termino com outro, tá? Mas é porque você vai entendendo isso. Tem horas que você precisa de mais aderência, tem horas que a aderência excessiva atrapalha. Aí você vai, na sua técnica de escovação, ainda colocar qual vai ser, trabalhar, principalmente com projeção, com elevação dessa mecha, a técnica de volume, na hora que você vai secar. Aí você tem que saber usar alguma técnica de modelagem para trazer o benefício estético que a cliente te pediu, tá? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, olha só. O assunto de hoje são as 4 fases da escovação perfeita. Quando você não conhece isso, o que acontece com o seu trabalho? Você fica na escura, né? As escuras. Você não consegue saber onde melhorar. E o interessante desse material aqui, que é o que eu identifiquei no processo de atendimento da Quimio, né, do meu espaço, que a gente tem que passar por essas fases para a gente chegar na escovação perfeita. Então, você tem que avaliar o cabelo, o tipo de cabelo, a espessura, o comprimento. Você tem que conversar com a cliente para entender quais são os desafios do cabelo dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, qual é o volume que ela quer, qual é a textura que ela quer, se ela quer liso, se ela quer com movimento, se ela quer um liso com ponta virada, ou se ela quer um cabelo um estilo mais natural. Você tem que definir o produto que você vai usar antes e depois da sua escovação, porque isso tem a ver com facilitar o seu trabalho, mas também, ao mesmo tempo, você fazer proteção térmica e, no final, você ajudar a fixar ou você conseguir proteger mais ainda esse fio. E, finalmente, dentro do mundo, né, que tem muita coisa que, na técnica em si de escovação, você tem que trabalhar lá. Pré-secagem, é tipo de escova, é técnica de volume, é modelagem. Então, gente, se você entender que o seu trabalho é um processo e em cada fase desse processo você tem alguns tópicos aí, alguns pontos que você pode olhar com mais atenção, é inevitável que você evolua, que você consiga melhorar o seu trabalho, tá? Então, gente, atendimento, o nosso mundo, né, de trabalho com cabelos, você tem que entender que são processos, e se você entende que são processos, né, e como eu falei aqui antes para você, um pouquinho antes de explicar essa parte, né, igual na Quimio. Na Quimio, a nossa missão é colecionar depoimentos de clientes satisfeitos com o nosso trabalho. Só que a satisfação da cliente, ela é muito, muito abstrata, né? É uma coisa que envolve tantas variáveis. Só que quando a gente sabe que o nosso trabalho tem fases, porque são processos, né? Processos que a gente repete, a gente vai identificando essas fases e quando a gente identifica as fases, a gente consegue saber onde melhorar, tá? Um primeiro momento importantíssimo é você ter esse entendimento da tricologia, é você fazer essa avaliação, é você distinguir os diferentes tipos de cabelo, né? É você, no segundo momento, comunicar-se com a cliente para entender os desafios, quais são o efeito de volume, né? O que ela deseja daquele trabalho, tá? Porque vai te direcionar na escolha de produtos. E lógico que você precisa entender de cosmético, cosmetologia. Finalmente, você coloca a sua técnica de escovação
para trabalhar em favor dessa vontade da cliente. Você escolhe a sua escova para você dar o volume e a textura que a cliente deseja, tá? E basicamente, quando você entende esse processo aqui, o entendimento desse processo, mais o domínio, né, de cada um desses itens, é algo que eu trabalho muito, muito, muito no curso, né, no meu curso, que é o do Zero Escovação Perfeita, e isso vira um processo de negócio, tá? Isso vira um processo de negócio com essa, basicamente, com esse entendimento, com esse trabalho virando um processo, você consegue faturar 5 mil reais tranquilamente com serviço de base. Por isso que eu falo para o pessoal, cara, você pode começar muito bem na profissão, dominando tricologia, cosmetologia e escovação, e você consegue faturar, né, esse volume de atendimento, né, de movimento de clientes que você pode fazer. É fácil, 5 mil reais é fácil, tá? Eu tô falando isso para vocês porque é o que acontece aqui no meu espaço, porque a capacitação do pessoal, né, dos meus assistentes que estão nessa fase inicial de trabalho, eles fazem isso, tá? Então, não estou falando para vocês de alguma coisa só da minha cabeça, é uma coisa que acontece, tá? Na verdade, o volume de faturamento que essa galera consegue fazer é muito maior, tá? Então, por isso que eu estou falando para vocês, ó, tranquilo, dá para trabalhar numa boa com esse conhecimento e fazer dinheiro, tá? Para vocês, qual que é dessas fases aí da escovação? Qual é a fase que tem sido mais desafiadora para vocês? Me contem. Dentro do que eu expliquei hoje para vocês, as 4 fases da escovação perfeita aqui da técnica da Kimio, nós trabalhamos então nesse primeiro momento a avaliação do fio de cabelo, identificar espessura, tipo de cabelo, comprimento. Segundo momento importantíssimo é de comunicação com a cliente, para entender então o que ela deseja, o que ela tem, né, de dificuldades com o cabelo dela. No terceiro momento, a gente escolhe o produto certo, no pré-escovação e pós-escovação. E finalmente, então, a gente tem que ter o domínio dessas técnicas em si. Técnica de pré-secagem, como eu mencionei para vocês, entender as ferramentas, a escova que você coloca, você vai usar, o volume que você vai colocar e a modelagem, como você faz a modelagem ou o alisamento desejado. Qual é para vocês aí a fase que você percebe que é mais desafiadora? Põe aqui nos comentários, porque eu quero entender isso, como é que funciona, faz sentido esse processo para vocês, e se vocês têm, se vocês percebem que vocês precisam melhorar em alguma dessas fases, tá bom? E aí, gente, conteúdo ajudou? Se o conteúdo te ajudou, pega esse conteúdo, por favor, manda para os seus amigos, para os seus conhecidos, para a galera que você sabe que tem vontade de trabalhar com cabelo ou que já atua na área, tá? Porque assim você ajuda demais o canal. Coloca, se vocês quiserem fazer, faz um print também e põe no Stories. De alguma forma, isso me ajuda bastante, tá? Gente, um beijo muito grande para quem assistiu, para quem acompanha o conteúdo. Espero sinceramente ter ajudado vocês e que vocês tenham um dia excelente, um dia radiante. Beijo, até amanhã.